Olá, seja bem-vindo a mais um Doutora Pode. Eu sou a doutora Daniela E eu sou a doutora Márcia. e hoje vamos tratar de um tema muito interessante e super atual, audiência de custódia. E para tratar desse tema, a gente trouxe como convidado o doutor Caio. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. O doutor Caio, ele é especialista... Como é que é, doutor? Em falsas acusações, homens que são acusados injustamente. Então, tanto Maria da Penha, medidas protetivas, a gente realiza esse trabalho. Eu achei isso tão interessante. Sim, também trouxemos como nosso convidado o doutor André, que tem uma carreira É criminalista. criminalista, né? Foi 8 anos de Pouca escrivão. coisa. 12 Pouca anos coisa. como delegado de polícia. E tá há quanto tempo na magistratura? Vou para 12 também. Juiz criminal. Entrega a idade. É. Muito obrigado pelo Assim, convite. o tempo de carreira que ele tem é quase a minha idade. É mais, eu acho. É mais, na verdade. Muito bom, gente. Então, a primeira pergunta que eu tenho vai ser pro doutor André. O que é essa audiência de custódia? Interessante. Até 2015, 2016, 2014, quando começou essa discussão, toda pessoa que era presa, em 24 horas, já tinha análise pelo juiz de direito. Certo. Código de Processo Penal já tem essa ordem faz tempo. Mas essa análise era feita no papel. Montava ali, hoje até o inquérito em São Paulo é eletrônico, mas montava ali aquela pastinha com documentos, boletim, nota de culpa, toda a documentação, a oitiva das testemunhas, e mandava para o fórum. O promotor era ouvido, o juiz decidia sobre essa prisão. Sempre foi assim. A audiência de custódia, ela faz praticamente a mesma coisa, mas o preso tem o direito de ir pessoalmente falar com o juiz. Então, em vez de o juiz pegar a documentação no papel para analisar, vai pessoalmente. Então era muito comum, o advogado faz o pedido de liberdade provisória, mas era tudo feito Dentro das 24 horas. dentro das 24 horas e no papel ali, né? Então o advogado peticionava, o promotor peticionava. Com a audiência de custódia, você faz literalmente uma audiência para analisar essa prisão em flagrante do dia anterior. Então, o preso vai até lá, Vai encaminhado até o fórum. o juiz vai recebê-lo e ele vai ter um momento em que ele vai ser ouvido. Vai ser ouvido. E ele é obrigado a falar? Não é obrigado a falar. O promotor vai se manifestar, o advogado vai se manifestar sobre essa prisão, vai fazer o pedido que entender necessário, geralmente pede a liberdade, né? Uhum. E então, basicamente, foi a possibilidade de falar ali presencialmente com o juiz, com o promotor, com o advogado. E nesse momento, vou até aproveitar um pouco aqui do Caio, que é o nosso advogado especialista. Eu posso aproveitar para já fazer algum pedido? Porque eu tô lá, eu sou uma advogada, eu tenho aquelas 24 horas, minhas provas podem sumir. Isso acontece, né? Eu já fiz processo de condomínio e a gravação desapareceu. Eu posso já pedir nessa audiência, com urgência, essa prova? É comum? É comum e esse é o momento. É o momento dos requerimentos. Então, ocorreu a prisão em flagrante, o preso vai passar por uma audiência de custódia e nessa audiência de custódia, tanto o Ministério Público como o advogado de defesa vai fazer os requerimentos que são necessários, como, por exemplo, a concessão da liberdade provisória ou para que haja um novo laudo, né? Porque quando o preso ele é ali capturado, é preso em flagrante, ele tem que passar por IML para verificar se houve ali alguma constatação de Violência policial. violência policial e etc. Só que o que acontece? Em algumas situações, e nós já vimos isso, é levado para o IML, faz o exame e na volta o preso reclama que algum policial ali, infelizmente, Abusou. mau caratismo, acabou abusando. E aí, se o preso ele relata essa situação, o advogado ele pode fazer o requerimento para que ele passe por um novo IML. Né? Isso tem Uma nova análise tem uma do resolução corpo. que permite isso. Então, isso é possível. Então, é o momento dos requerimentos. Né? Muitas pessoas acham que a audiência de custódia ela é muito mal vista porque falam em impunidade. Mas como o doutor André falou, isso já acontecia antes. Né? Os requerimentos eles eram realizados. Então, nada mais é apenas para verificar a legalidade da prisão. O preso ali ele não vai falar sobre fatos. Se ele fez, se ele não fez, se ele cometeu crime. É para Não é analisar... uma análise do delito, é uma Exato. análise do flagrante. Exato, exatamente. Sim, para evitar, no caso, a prisão preventiva. Isso ajudou no sistema prisional, doutor? Então, eu acho que ajudou e é interessante, né, essa
essa discussão se solta muito, prende muito. O que acontece é o seguinte, a pergunta é que os operadores do direito têm que fazer e perguntar para a sociedade é se a gente é a favor ou não da liberdade provisória. Né? Em outras palavras, a pessoa que é presa, ela tem o direito de responder esse processo de liberdade? É natural que a população pense assim, se o indivíduo foi preso, ele é culpado. Ou seja, não precisaria de um processo, né? Então já condena de antemão. E é muito interessante porque aí depois sai até na mídia. Ó, vocês viram que foi solto um traficante? Não, mas calma, quem falou que é traficante? Não teve nem processo, a gente teve ainda. Então a primeira coisa que a gente tem que discutir é se a gente é a favor do processo ou não. Sim. Eu acho que a gente tem que ser a favor de um processo, de um devido processo legal. antes de uma condenação. É que às vezes a gente vê uma situação que parece tão explícita, absurda, né? Ainda mais quando envolve a mídia. Né? É No natural. caso, quando envolve a mídia, ela tem alguma interferência, assim? A calamidade pública, tem um peso? Então, eu acho, sou partidário, né, de que o juiz não deve ser, não deve julgar jamais por algum clamor social, justamente porque senão a mídia ou a rede que estaria ali decidindo. Sim. Né? Se ela ela pega o seu caso e decide dar um destaque e logo você vai presa, pega o caso da B e a pessoa... Então não, tem que ser o mesmo julgamento. O julgamento. Agora existe um clamor social, é natural, né? É natural. Você pega Agora só tem que tomar cuidado, porque mesmo não sendo... Por exemplo, eu já peguei casos graves que tinha bastante indicativo que poderia não ser a pessoa. Não é verdade? Então, assim, você tem que tomar cuidado. Mas a audiência de custódia não foi feita para discutir o mérito. É verdade. Porque eu acho que tem um pequeno erro aí ainda, né? Que até a resolução fala isso, eu falo, relaxamento de flagrante é mérito. Né? Que a resolução fala, olha, aqui não é para discutir o mérito, é só para saber, ó, teve violência pessoal, como foi sua prisão? Foi tudo bem? O que você quer falar? E mesmo sendo textual que não fala do mérito, ou seja, você roubou ou não roubou? Eu já vi juízes que quando a pessoa quer, não, eu quero falar que eu não estava lá. Não, aqui não vamos discutir mérito. Eu falo, não, eu deixo falar. Porque fala o que você quiser. Hoje não é o seu julgamento, mas você pode falar o que você quiser. Quer dizer, a pessoa vê, não, eu não estava lá nesse dia, tem uma testemunha que pode provar isso. Entendi. Tem um caso que eu achei bem interessante, que gerou muita repercussão aqui em São Caetano. O que acontece? 2 jovens atravessaram uma faixa de pedestre no semáforo vermelho. E um carro veio em alta velocidade, mais do que o dobro da velocidade da via, e acertou as duas e veio a óbito. Recentemente, ele ficou em liberdade provisória, o motorista. E isso gerou novas discussões aqui na cidade de São Caetano do Sul. E então, assim, o que justifica essa liberdade provisória? Qual deveria ter sido o processo, né, assim, pra gente entender como que funciona? Então, no caso dele, ele teve a omissão de socorro, ele foi embora com o veículo, deixou as duas lá, a própria população que foi fazer o resgate, e depois descobriram quem ele era e aconteceu o processo. O que é esse processo? Posso só complementar? Claro. Então, eu acho que é isso que acaba trazendo uma revolta na população, porque, assim, o crime é praticamente confesso, vamos dizer. Gritado lá. Tá gritado. Eu acho que é aí que fica esse clamor social ainda mais, porque se já está provado, gravado, a pessoa omitiu o socorro e tudo, por que essa pessoa vai ficar em liberdade? Então, o fundamento, isso que eu falar, a pergunta que a gente nunca pode esquecer como operador do direito é o seguinte: você vai preso antes do processo ou depois do processo? Depois é sentença. Tudo bem. Cada pessoa praticou o crime dele, que vai cumprir a pena dele. A gente pode até discutir a quantidade de pena, se é alto, se é baixo, é outro assunto. Mas fala, olha, a pessoa só vai responder pela pena depois do processo. Essa é a premissa que eu parto. Tá. Mas então nunca vai preso antes do processo? Não, a gente tem casos que vai preso antes do processo. Ele tem que ser excepcional. Certo? Porque senão a gente está adiantando pena. É natural a população ter essa confusão. Nossa, mas como pode um indivíduo roubar um banco e ficar solto? Não, eu concordo, porque quem rouba um banco tem que ser preso na sentença. Agora, a pergunta é a seguinte: antes de saber se foi ele ou não, é um outro motivo para prender. Aí o Código Penal vai trazer lá. Ele ameaçou uma testemunha. Risco de fuga, aplicação da lei penal. Então, assim... Por isso que a prisão anterior à sentença é por outro motivo. E aí tem um motivo lá que eu concordo, que é a ordem pública.
entendeu? Que fala o seguinte, a pessoa atropelou duas jovens. Fugiu, etc. A própria lei já traz a possibilidade dessa prisão para a ordem pública. Entendeu? Fala, olha, por enquanto tem que ficar preso. Entendeu? Por N motivos. Saiu. Então, nesse ponto, a comoção social também é um motivo para o juiz analisar. E você deixaria ele preso? Então, eu não posso falar de caso em andamento, né? Primeiro, porque eu não li, não seria nem justo. Sim. Que, como eu disse, eu já soltei... Vocês querem ver uma coisa interessante? Faz um mês, a moça que trabalha comigo, nossa grande parceira lá, mas conhece a Ivane, falou, o indivíduo foi solto e matou a mulher. Tá. E foi solto em São Bernardo. Eu pensei, pode ter sido eu que soltei ele. Não sei até agora. Ai, que horror, né? Quando eu Pode vi ter sido o Caio. Não, que acho que foi o doutor André, foi o doutor. Não, eu pedi... Mas olha que interessante, né? Quando eu fui olhar a notícia, que eu não fui lá olhar o processo, ele não tinha passagem na polícia e tinha sido preso, acho que por furto. Não tinha nada a ver a acusação. Nada a ver a acusação. Então, uma coisa eu te garanto, é um caso que eu penso, eu não sei se foi eu, mas eu daria liberdade para ele. Eu tô aqui com o indivíduo na minha frente, que nunca foi preso na vida, falou, furtou o celular. Ele tava ali no shopping, a pessoa bobeou, ele pega o celular. Eu acho que ele pode responder o processo em liberdade antes da sentença. Percebeu? Mas olha como sai a notícia, né? Indivíduo solto mata a mulher depois de 3 dias. Como se fosse... Mas a gente não tem como... Maria da Penha, né? Uma consequência. Uma consequência da... E outra, a gente realmente... não tem como saber o que vai acontecer, né? Você lida com o que você tem na mão. Você perguntar para um médico, se fez cirurgia, vai morrer? Fala, olha, eu não tenho como adivinhar. São critérios, né? São critérios. Objetivos ali que você vai analisar. E aí vai analisar. O que o cara faz depois, não tem como a gente... Agora eu vou ser ruim com você. Caio, como você averigua que aquela é uma falsa denúncia? Existe alguns comportamentos, né? Então, quando chega o processo para mim, normalmente a gente consegue identificar e linkar alguns comportamentos na própria fala daquela pessoa, né? Tratando-se aqui de violência doméstica, se eu estou defendendo um homem, então aquela mulher, normalmente, pode ser que o depoimento dela seja contraditório, então ela falou algo no início e ao final ela se contradiz, ela não indica testemunha, ela indica que tem prova de WhatsApp, por exemplo, mas tem apenas um print isolado, não tem o contexto da conversa, né? Então, quando chega isso pra gente, a gente analisa e eu converso com o meu cliente. E aí, isso aconteceu? Não, doutor, isso não aconteceu, é mentira por isso, por isso, por isso. Normalmente essa mentira está vinculada a uma vingança, né? É muito comum utilizar uma falsa acusação para que se consiga mérito em um processo de guarda, um processo do direito de família, né? Nós tivemos um caso lá, já está encerrado, e a mãe fez uma falsa acusação de estupro do pai para com seu filho para conseguir a guarda unilateral. E ela conseguiu por um momento. Ela conseguiu afastar o pai de ter a visitação ali. Suspendeu o direito de visitas. Suspendeu, depois passou por uma visita assistida e ele, doutor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E a gente foi na polícia. E o peso dessa denúncia? Não, e aí, esse processo, ele estava na fase de inquérito e nós conseguimos arquivar ele. Então, assim, arquivou porque não tinha provas suficientes ali para vir uma denúncia. Então, foi um inquérito que durou 3 anos, se eu não me engano. E por 3 anos ele passou por essa situação. E ele ficou sem ver o filho? No começo, sim. E aí, depois, ele começou com as visitas assistidas. Né? Onde tinha que ser uma pessoa da confiança da mãe para poder intermediar ali. Acompanhar a visita. E apenas por alguns minutos. E assim, você olha para eles e fala, não, esse cara não fez isso. Não fez, é nítido. E aí... se bem que... Eu não confio em rosto. No coração, né? Mas assim... Você lê um livro pela capa, mas nós trabalhamos com as provas, né? Ele falou para mim que não fez, eu acreditei nele. E aí, analisando o conjunto probatório ali, as provas, era nítido. Que era uma motivação que foi ali noticiada por conta da guarda. E muita vingança mesmo. Muita vingança. Né? Mas eu tenho um professor que ele fala que o primeiro juiz da causa é o advogado, né? Que você tem que acreditar na sua causa para você conseguir desenvolver um bom trabalho, né?
E ele é Eu excelente. acho, Ele é uma pessoa excelente. É. Ele ensina assim que a gente, primeiro, o advogado é quem tem o primeiro contato com tudo. Isso. Né? Seja com a pessoa, seja com os documentos, todas as provas que existem. Então, se você não está confiante naquele processo, não siga com ele. Esse é o conselho que a gente recebe. Na criminal, acho que é mais complexo, né? Que a gente fala de umas provas mais difíceis. Mas quando a pessoa ela faz essa denúncia, você faz toda a defesa e prova a inocência. Você costuma entrar com um processo depois contra a denúncia falsa? Isso é um outro ponto. Por quê? Vai depender do cliente. Tem cliente que fala, doutor, olha, eu fui difamado, minha vida acabou, eu perdi o emprego. Eu tenho um cliente que perdeu o emprego, trabalhava na Paulista, numa grande emissora, e por conta de uma situação ali, que acabou ocorrendo essa falsa acusação, e ainda está em andamento, eles eram funcionários no mesmo prédio, a empresa não suportou mais, falou, olha, não dá mais, e demitiu ele. E o processo está em andamento, é inquérito ainda, e pode ser que a gente consiga o arquivamento desse inquérito. Ou seja, ele não foi denunciado, apenas há indícios de que aconteceu algo, porque basta a mulher ir lá, ela foi na delegacia e falou que foi ameaçada, que estava sendo perseguida. E aí, nesse contexto, né, foram juntadas provas esparsas, né? E aí a gente está contestando a legalidade dessas provas, apresentamos testemunhas, mas no interim ele foi demitido. Então, assim, quando o procedimento arquivar, aí ele vai analisar, porque eu não posso ingressar com uma ação sem autorização do cliente. Dele. Então você fala, olha, eu quero ingressar com uma denunciação caluniosa, eu quero ingressar com uma calúnia, e aí tem os procedimentos criminais e tem também, a gente pode requerer algo no juízo civil também, mas tudo vai depender do próprio cliente, né? Uma coisa séria, uma denúncia muito danos, séria. né? Repercute na vida pessoal, né? Acho que cabe até danos morais mesmo. E uma falsa acusação tira a legitimidade das mulheres que realmente Sofrem sofrem violência doméstica. Exatamente. E existe, né? Nós, enquanto nesse país, advogados criminalistas, a gente não minimiza isso. A gente sabe que existe e já chegou processos para mim também, onde a pessoa ali eventualmente cometeu e ela tem direito de defesa, ok? Só que a falsa acusação, esse é o problema. Porque às vezes os juízes acabam, doutor André, vendo tantas ali falsas acusações que fala, cara, e aí? Sim. Né? E aí quando chega uma verdadeira, aí às vezes... olha com olhos de julgamento. Né? Eu nunca achei tão importante, é interessante, né? O respeito ao processo. No nosso mundo de rede social, porque eu falo, né? O processo, ou o devido processo, foi conquistado a duras penas, né? Sim. Conquistado com sangue. Vai lembrar aí da carta do 1215, João Sem Terra, todo esse estudo desde que nasceu o processo. Então, assim, toda essa conquista de como ouvir uma testemunha, como realizar uma prova, não é firula, né? E parece que hoje em dia se perdeu um pouco essa confiança. Talvez, não sei se é por causa das redes sociais, entendeu? Então, quando a gente fala em liberdade provisória, quando a gente fala em falsa denúncia, né, que eu, por exemplo, sou um defensor da Lei Maria da Penha. Né? Mas aí eu já fui em podcast falar sobre a Lei Maria da Penha. Aí eu falo, eu sou um defensor da lei. Porque eu já acho também que o juiz não tem que estar em movimento social, né? Eu não acho certo um juiz defensor das mulheres. Eu defendo o ordenamento jurídico que protege a mulher. Você é um aplicador do direito. Aplicador do direito. Somos legalistas, né? E tem que ser por quê? Porque... você se linda também. Né? E é o certo. É o certo para você garantir o direito individual, que você siga ali o roteiro de como produzir uma prova, ou de como não condenar se não tem prova. É uma metodologia, verdade, não deixa de ser. O devido processo legal é uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo dos anos. De muito tempo. Exato, muito sofrimento, muita prisão injusta, muita coisa aconteceu. E aí eu tenho uma curiosidade particular minha, tá? Quando a gente fala de prisão em flagrante, a polícia foi lá, preparou uma operação, pegou a pessoa lá em flagrante. Ela tem que fazer o quê? Documentar tudo que está no local, já algemar o preso e levar para uma prisão preventiva, ou ele vai ficar numa unidade de apoio? Não, então, é interessante que assim, né? Até tem doutrina que difere. Quando a gente fala em prisão em flagrante, a gente já que trabalha na área já escuta isso como auto de prisão em flagrante, ou seja, a formalização dessa prisão. E prisão, eu quando dava aula em cursinho brincava que o oral é o pior de tudo, né?
Porque chega o examinador e fala, qual é o conceito de... O que é prisão? Imagina se você chega no exame oral, é uma coisa que você pode perguntar para uma criança, mas aí para responder isso? Eu falava que quando você assiste o exame oral de um concurso, da magistratura, do MP, de delegado, qualquer um, você assiste isso, nossa, que pergunta fácil, né? O que é prisão? Eu falei, então responde o conceito de prisão. Eu falei, nossa, é verdade, né? Prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção, não é de pensamento. Sim. Né? Então, é o cerceamento da liberdade de locomoção, de ir e vir. Aí. Ou seja, depois da algema em um indivíduo, ele está preso, mas não preso processualmente. Então, o policial militar chegou lá, falou, ó, tem aqui 1 quilo de droga, você está do lado, tô te pondo algema. Então, e aí tem doutrina que fala, não, isso aí é uma mera detenção. O que é prisão? Apresenta, põe esse indivíduo na viatura algemado, chega numa delegacia de polícia e apresenta para o delegado. Quem que é o delegado aqui? Sou eu. Ó, achei esse indivíduo aqui, ele está sentado do lado desse meio quilo de droga e eu prendi ele. Até então, aí vem a pergunta, o que o delegado tem que fazer? Ele é obrigado a fazer o flagrante? Entendeu? Depende. Olha que coisa, olha a importância que o delegado tem, que não é falado. Ele pega tudo isso, imagina se chega uma testemunha e fala, ó, tô com um vídeo aqui que eu sou vizinha lá, esse indivíduo, ele é cego, ele sentou lá do lado, Tadinho. e eu tenho no vídeo aqui que não tem nada a ver com isso. Ele nem viu essa sacolinha do lado. E aí? Percebeu como Girou. Né? girou? Sim. Se eu sou delegado, eu falo boletim de ocorrência. Tráfico de droga, porque alguém pôs essa droga lá, mas ele eu não tô prendendo. Entendeu? Então o delegado toma essa decisão importantíssima de estou te prendendo em flagrante ou não estou te prendendo em flagrante. A coisa mais importante, então, a forma que é registrada. É, a decisão... Você fez a apreensão da droga. Isso. Então tem que registrar. Tem, obviamente. Agora, quanto ao indivíduo, o delegado vai Então, porque aí se facultar. fala... tem várias maneiras de se falar. Geralmente, o delegado ratifica, ou seja, concorda com a prisão daquele policial, seja militar, civil, qualquer do povo, enfim. Ele concorda com aquilo e fala assim... Estou concordando, estou fazendo auto de prisão em flagrante. Aí tem a série de documentos. Auto de prisão, nota de culpa, vida pregressa, tem aquele o scriptzinho, né, que é encaminhado para o juiz. Hoje em dia, junto com o preso. E nesse momento, o delegado já acolhe um depoimento? Exatamente. Na verdade, depoimento ele deve colher fazendo flagrante ou não. Concorda comigo? No caso que eu citei agora, ele vai ouvir essa mulher, que é vizinha, em depoimento. Ó, eu sou vizinha, eu tenho câmera de segurança, eu vi que ele sentou lá, ele é cego, que eu sei, ele não tem a visão, então ele não tinha como ele ver, e por isso que eu resolvi vir até a delegacia. Então, colher o depoimento não quer dizer que a pessoa está presa em flagrante, concorda? Sim. Ele vai fazer tudo aquilo ali para investigar o que aconteceu. Sim. Quem que é o droga, traficante, então? Precisamos investigar, mas esse aqui eu não vou prender. Entendeu? Mas vai continuar constando o nome dele ali até a investigação ser concluída. Exatamente, mas ele não está preso, ele vai embora da delegacia. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Você acha que existe um exagero no número de prisões ou até de liberdade após uma audiência assim, de custódia? Boa pergunta, né? Porque é interessante que eu falo, a minha reclamação que não pode deixar ideologias invadirem o direito, na minha opinião. O direito foi criado, assim, é lógico, e eu estou resumindo, mais resumido impossível, mas na história da humanidade, quem tem poder que manda. Certo? Não, manda matar, manda fazer o que quiser. Eu acho que o ser humano chegou num ponto e falou, olha, acho melhor a gente criar uma regra nessa guerra aí, porque senão é muito sangue. Sim. Então o direito foi criado para dar uma regulamentação nessa briga toda. A ideologia, ou seja, a discussão do que tem que ser lei, quando tem que prender, quando não tem que prender, cabe ali ao Congresso Nacional, né, as forças sociais, movimentos sociais. Quando a gente traz para o direito, a gente tem que ser técnico. E eu sinto aqui um pouco de, se soltou é porque é de tal ideologia, se prendeu, entendeu? A gente tem que brigar para separar isso aí. Falar, aqui é o direito, a política, tá ali. Uma não vive sem a outra, mas elas estão ali paralelamente convivendo. Mas então, são poderes. Né? São coisas diferentes. A hora que veio aqui pro direito, não me interessa a esquerda, a direita, nada. Me interessa o seguinte, tem elemento para ficar preso ou não? Por isso que é muito interessante essa pergunta, né? Porque tem dia, eu fiz custódia hoje de manhã, tem dia que você pega ali 3 flagrantes de tráfico com muita droga, com testemunha, e os 3 já foram presos por tráfico. Eu prendo os 3. É incidente?
né, reincidente, etc. Aí alguém pode estar ali assistindo e falar, nossa, o juiz prendeu todo mundo. Não, mas pode ter um outro dia que são 3 casos de furto de celular, a pessoa nunca foi presa antes. Eu vou encaminhá-la para o sistema penitenciário já, entendeu? Se ela nunca entrou na delegacia na vida, Sim. né? E fala, aí solta os 3. O juiz solta todo mundo. Né? Então, eu acho que tem que ter uma técnica. E quando eu falo técnica, é assim... Olha, tem critérios. A gente não é robô, né? Mas você tem os critérios para ou prender ou para soltar. E quando sai do direito, perceba aí na política que um vai pegar, quando solta muito, vai reclamar. Um absurdo. E outro espectro, tá prendendo todo mundo. Entendeu? Né? Tudo bem essa conversa, mas é uma conversa ali política. Olha, vamos mudar a lei, não vamos. Aqui tem que ser uma coisa técnica, entendeu? É isso que eu reclamo, eu peço, vamos dizer assim, para nós todos, Sim. entendeu? Sim. Aí aqui eu vou aproveitar 2 deixas. A primeira eu vou falar pro Caio. Nesse caso, que o réu ele é reincidente, qual deve ser a conduta do advogado perante o juiz que já manda prender porque ele é reincidente? Então, se o juiz prendeu, o advogado vai precisar ingressar com os procedimentos cabíveis para poder conseguir a liberdade dele. Então, neste caso, um habeas corpus, o Tribunal de Justiça, ou um habeas corpus para o STJ. Só que, eventualmente, a depender da ficha criminal daquele cidadão, às vezes não vai ser positivo esse resultado, né? Então, muitas pessoas, elas têm o seguinte pensamento. Vou contratar advogado, que o advogado vai dar um jeitinho. Mal do brasileiro. Uma brecha na lei. Às vezes não tem como. Às vezes o camarada foi preso com 150 quilos de droga, é reincidente, às vezes está cumprindo pena, né? E aí estava ali no regime aberto, por exemplo, foi pego de novo. Às vezes o advogado não tem Milagre não dá pra fazer, né, doutor? Exato. Ainda. Exato. E aí a gente trabalha com legalidade, né? Como o doutor falou. Porque às vezes as pessoas reclamam, falam, mas o advogado faz isso, o advogado faz aquilo. Não, a gente está fazendo o que a lei eventualmente permite. Por exemplo, né? A gente vê muitas vezes em casos de homicídio culposo. Uma pessoa faleceu, só que a condenação foi homicídio culposo. Quando não há ali dolo, vontade de tirar a vida da outra pessoa. A pena é relativamente baixa. Ok? E aí a pessoa, nossa, mas morreu e aí agora ele já está no semiaberto, vai sair. Mas nem o juiz, nem o advogado, nem o promotor tem culpa, né? As pessoas precisam reclamar isso no Congresso Nacional, para que mudem as leis, se forem do interesse, para ali houver um fortalecimento, que haja ali uma pena maior, né? E não dos operadores do direito. Posso falar só uma antes que eu esqueça? Eu lembro quando o primeiro brasileiro foi morto na Indonésia, pena de morte por tráfico de droga. Sim. Lembra disso? Lembro. Quando eu fui pro aeroporto de lá, eu morri de medo. Eu tava olhando na Indonésia. Não, mas eu tenho pânico. Não, mas na minha bolsa. Mas é pra ter medo. Eu vi Bridget Jones. Eu assisti Bridget Jones. O diário de Bridget Jones. Sim. E ela foi presa com a droga. Gente, Então. eu sou a pior pessoa pra passar aeroporto. Eu tenho cara de culpada. A gente tem medo mesmo sem ter culpa. Eu sou Mas essa. eu lembro que eu vi na rede social, assim, os comentários, né? Porque eu acho que comentários de rede social é maravilhoso. Sim, é o que eu adoro. É o que eu mais gosto. Né? Melhor que o vídeo. E aí tava lá a notícia, aí embaixo assim, precisamos importar os juízes da Indonésia. Isso é muito significativo, né? Sim. Eu não falei nada, mas dava de colocar, olha, no Brasil não tem pena de morte por tráfico, né? Já começa por aí. Começa aí, Se for assim, você ia ter que importar o legislador. Uma brincadeira, na Constituição a gente não pode ter pena de morte. Mas tá vendo? É interessante que eu acho que é uma resposta natural, né? Achar que é culpa do advogado, é culpa do promotor. Alguém tem que ser ocupado, Alguém menos tem o que ser- preso. é. Sim, a culpa é dele, ele põe quem ele quiser. Né? Ou até no civil, né? A pessoa não reúne prova, perde o processo, culpa quem? Tá? O advogado incompetente, Pois é. obviamente, Sim, mas então você acha que a audiência de custódia, ela melhorou. ajudou a justiça criminal, vamos dizer assim, de alguma Eu forma? até vou complementar, porque a gente tá falando muito da série da Netflix, Tremembé. Aí eu queria saber, você acha que nesses casos a audiência de custódia poderia ter alterado alguma coisa? Porque falam que os primeiros dias da prisão são muito importantes, né? Então eu queria entender isso. A audiência de custódia eu acho que não. O ponto que eu falo da audiência de custódia, eu costumo falar que tinha que ter aula de lógica na escola. Né? Falta lógica. Então, assim, me incomoda ter que perguntar pro preso se ele foi agredido ou não. Eu acho que isso é uma inversão lógica. Então, assim, se ele trazer o preso até o juiz, não vejo problema nenhum.
Poderíamos questionar o gasto disso, né? Quanto investimento do Estado brasileiro em varas de garantia, etc e tal. Outra discussão. Mas, assim, o preso, em vez de falar só no papel, poder falar com o juiz em 24 horas e saber que terá lá um advogado, se não tem advogado, vai ter um defensor, terá lá um promotor, eu acho que isso é garantia para a pessoa. Mas essa presunção que, independente de qualquer coisa, eu perguntar, alguém te agrediu? Eu já sou contra. Porque, quer dizer, então eu parto do pressuposto que a polícia sempre agride? Sim. Eu acho que não, entendeu? Eu já acho que não tem que ser por aí. Então você fala o seguinte, vem falar com o juiz, pode falar o que você quiser. Fique à vontade, é o seu momento, só tá presa. É pressuposto fazer essa pergunta? É pressuposto, tem que fazer. Ah, tá. Né? Então, assim, a gente que é uma reclamação da polícia que eu entendo. Não, é bom a gente fazer esse tipo de pergunta também pro ouvinte entender, né? E se o ouvinte não entende, é só o ouvinte pensar na profissão dele. Então, a sua profissão é advogada. Você imagine se todo cliente seu chegar no fórum e falar assim, essa advogada te maltratou? Você foi bem defendido? Você entendeu? Então, assim, essa é diferente da pessoa reclamar. Eu quero fazer uma reclamação e eu complementar a pergunta. Tudo bem. Mas partir desse pressuposto, e eu já falo, você vai se incomodar. Falo, não, mas como assim? Foram 10 clientes meus lá, por que perguntou para os 10? Eu não estou maltratando ninguém. Mas você não acha que a pessoa pode ficar intimidada? A polícia está presente? Eu não sei, porque eu nunca participei de uma audiência de Então, às vezes, a polícia está presente, porque faz a segurança do local, mas eu não acho que fica intimidado. Isso é experiência prática, né? Tá. Realmente, o preso que é a minoria, né? O que eu acho bom, que a polícia bate sempre, não é verdade, mas a pessoa fala, entendeu? Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora, até para se vitimizar um pouco, não. Nada olha, tem que ser apurado. Por exemplo, hoje eu peguei um caso que na própria flagrante estava lá que ele resistiu, não queria ser algemado, teve que usar de força. E toda força é violenta, toda violência é feia de assistir. Sim. Mas eu costumo falar, eu trabalhei 20 anos na polícia, né? E eu costumo falar, como que a gente prende uma pessoa? E prende no sentido da prisão, do seu conceito. Como que eu tiro a liberdade de locomoção desse indivíduo? Eu não acho que todo mundo é educado, que você fala vire de costas e põe os braços nas costas. Não, Obrigada. e olha, né? E eu já vi isso ao vivo. A gente não sabe a força que um ser humano tem. Quantas pessoas precisam para segurar. Então, quando a gente olha essa cena, é feio de ver, né? Violência. Mas é necessário. Se for o necessário, tudo bem. Tanto que nesse dia eu falei assim, olha, tá aqui constando. Eu fui agredido sim. Vai ser apurado. A gente tem que apurar o que aconteceu. Não é agora a apuração. Agora, a sua agressão foi depois de te colocar ali a algema ou foi antes? E aqui consta a sua resistência, que também pode ser apurada. O que aconteceu? Né? Não, eu já estava algemado e levei 3 socos. Então, vamos apurar. Aí você já pode pensar, pode ter sido um exagero do policial, algum tipo de abuso. Vamos apurar, não tem problema nenhum nisso, né? Porque ninguém pode ser a favor de ilegalidade ou de abuso. Sim. Não é verdade? Mas as pessoas falam, os presos falam naturalmente. Eu só não acho que a gente tem que ter isso como premissa de que a polícia abusa. Isso eu acho injusto. Não, eu acho sensacional que eu tenho conhecidos que já foram presos, né? Um deles eu conheço desde novo, me surpreendeu quando ele foi preso. E quando eu falei com ele, ele sabia muito da lei. Eu achei isso tão impressionante. Ele já sabia o que tinha acontecido, ele já falou quais crimes ele acha que ele ia ser colocado. E não estudou direito comigo, tá? Toda execução penal já ele sabe. Já sabia o que ia acontecer. Sabe mais que o advogado. Ele só manda a petição e fala, advogado assina. Já tem o direito, o senso de pena. Trabalhista também. Ele virou e falou assim, acho que eu vou ficar pelo menos uns 4 anos. Eu falei, você tem certeza? Aí ele, tava com arma, tinha umas drogas, uma moto roubada. Eu falei, gente, o que é isso? É uma pessoa com quem eu conheci num escritório que eu trabalhei e ele era filho de uma funcionária e eu continuei tendo contato com eles. E era um bom menino, ele começou a trabalhar com 14 anos. O que leva, né? Tanto que quando a irmã dele me ligou pra falar o que aconteceu, eu falei, infelizmente, eu não sou criminalista. Passei o contato do Dr. Caio e aí foi o desenrolar. Só que a firma paga o advogado, né? Então é complexo isso também, né? Como lidar com isso, né? É verdade. É complicado, né? Porque as pessoas, elas fazem as escolhas dela, né? Então, se era um rapaz que sempre trabalhou, que eventualmente ele tem uma família estruturada e decidiu ir para esse caminho, né? Ele vai assumir as consequências de ficar 10 anos preso, ainda mais hoje
o Congresso Nacional ali, na sua grande maioria, né? Eu acredito que é de um posicionamento de direita, então as leis foram mais fortalecidas, então as penas estão mais gravosas, né? Tá tendo essa modificação. Então, assim, o camarada que for preso ali, ele vai assumir as consequências. Bom, não existe mais saída temporária, né? Eu não sei o que o A doutor saidinha, pensa, né? né? Mas, assim, a gente vê muito se falar sobre a saída temporária. Porque, eventualmente, às vezes você vê... Como aconteceu um caso em Belo Horizonte, um rapaz que estava em saída temporária e matou um policial. Eu fui né? assaltada na saída temporária de um rapaz. Então, é terrível. Só que, assim, eu falo dos meus casos. Eu não tive nenhum cliente que saiu de saída temporária e ali cometeu algum crime e depois acabou tomando falta grave e voltando para Depois eu quero falar. voltando para o estabelecimento prisional ou ficou foragido. Até porque eu já sou bem claro. Eu falo, ó, filho, seguinte, se você sair e aí, você cometer falta grave, você chegar atrasado, né, você fazer alguma besteira, eu não tô mais no seu caso. Por quê? Né, a gente tá ali trabalhando, tá trabalhando com a família que muitas vezes não tem condição, né? Às vezes social, às vezes psicológica, e aí a pessoa faz uma dessa. Então, aí eu saio do processo quando acontece isso. Mas nunca aconteceu, né? Mas eu deixo o alerta. Então, assim, até nessa questão de saída temporária, hoje não existe mais, né? Eu acho que tem alguns juízes que estão aí, mesmo assim, Dos casos antigos. Não sou da execução, mas se eu não me engano, é dos casos antigos. Não, dos né? casos antigos, que ok, não teria. né? Mas aí, dos casos novos, eu não sei se tem algum juiz mesmo assim concedendo Eu também não sei. brigando falando pela ilegalidade da lei, etc., que é inconstitucional. Eu não sei como é que tá, que eu ainda não peguei, também não atuo muito em execução, né? Mas, cada ato tem Nossa, sua consequência, né? separado na atuação profissional? Fiquei sabendo hoje. A execução penal é separada da. Cumprimento de sentença, sim, tipo só que é isso. outra vara. Tem várias pessoas. E outro advogado. Sim, tem várias de Na verdade, execução. o advogado ele pode atuar Atuar na execução. em todo o processo e depois atuar na execução. Mas é muito de perfil, né? Porque o trabalho na execução é completamente diferente do processo de conhecimento, né? No trabalho de conhecimento ali, muitas vezes você vai investigar, você vai debater a prova, né? Você vai brigar com o juiz, vai brigar com o promotor. Como ali, se fosse ação né? de conhecimento no juiz e o outro Isso, a execução lá. Então ele não mexe na pena. Né? Eu No fiquei cumprimento da curiosa, pena, porque não. a gente não atua nisso. Agora, É gente- interessante. É muito interessante o Brasil, porque assim, né, não sei se tem solução para isso. E lógico que eu uso um pouco de sentido figurado para ficar mais claro. É 880. Então, assim, eu, por exemplo, sou a favor da saída temporária. Você para o corte aqui e pronto. É um juiz, um monte de coisa. O que acontece? Eu sou a favor. O que não pode é a gente ter sentimento de impunidade. Execução penal, ou seja, uma progressão para que o indivíduo retorne à sociedade, é a única coisa que a gente pode tentar. A não ser, ou deixa a prisão perpétua. Eu também acho que É não prisão vai repegar. perpétua? Não. Então a gente tem que tentar reinserir. A pergunta que eu faço... Então, assim, eu não sou contra a saída temporária. Por outro lado, eu sou contra que o indivíduo mate o próprio pai e depois de pouco tempo sai no Dia dos Pais. Não há quem entenda uma situação dessa. Não faz sentido. Então, não faz o menor, sim. Isso aí é motivo de chacota. Então, o que acontece? O Brasil é assim, né? Então, eu descobro que minha mulher tá me traindo no sofá, joga imediatamente o sofá fora. Né? A culpa é do sofá. Eu achei que ele ia queimar os dois e o sofá. Não. tá querendo dizer que a Joga culpa o é de sofá outra fora. coisa. É isso, tá. Então, o que acontece? Fala assim, como realmente existe um monte de... um prazo muito curto para uma benesse de execução penal, surge naturalmente uma sensação de impunidade ou de não cumprimento da pena. Fala, nossa, mas o indivíduo fez isso grave, já está em casa, está comemorando o Dia das Mães. Eu acho isso errado. Então a gente tinha que ter um critério mais rigoroso. Entendeu? Então foi um homicídio. Eu falo, muita gente não sabe, os Estados Unidos também tem execução penal. Tá bom que lá, dependendo do estado, é assim, ó, você roubou um celular com uma arma na mão, roubei. Você está condenado a 25 anos, daqui 15 a gente conversa. Vai ter progressão, vai ter saída temporária, mas é assim, daqui 15 anos a gente conversa. Você vai ficar 15 anos preso. Então, daqui 15 anos o mundo é outro.
Então, assim, a gente tem que ter uma pena suficiente, né? Para que seja uma punição, para que a sociedade fale, amigão, não é bom roubar celular. O entendeu? indivíduo tem medo, né? Né? Sim, Por outro lado, você não pode acabar com a execução pura e simplesmente. sim. Então você tem que ter assim, né? Tem que ser um equilíbrio que seja um prazo. Falar, olha, vamos tentar reinserir a partir de depois de X anos. E dependendo do crime Entendeu? também, né? Então. Porque acho que isso é Exatamente, depende do Não, crime. Não, Por eu vou te exemplo, falar que não dá. assim, Exatamente. tem um filme que eu sou apaixonada, ele é bem, acho que é de 1999, que é Assassinato em Primeiro Grau, acho que esse é o nome. É um filme sensacional porque é a história de um rapaz, eu acho que ele tinha 15 anos quando ele cometeu o crime, ele roubou uma caixa de correio. E nos Estados Unidos, caixa de correio é crime federal, foi parar em Alcatraz. Esse jovem, ele era rebelde, era novo, né? Então ele acabou brigando com o guarda, ganhou mais um tempo de pena. Aí ele brigou com o detento, aumentou a pena dele. Quando foi ver, ele estava há mais de 50 anos, vamos colocar assim, Por causa da caixa preso. do correio. Por causa da caixa do correio. E ele não tinha mais um comportamento humano. Porque ele passou tanto tempo na solitária que ele perdeu, ele surtou. Né? A mente dele também que triste. é muito triste. A história ela é baseada em fatos reais. E foi por causa da denúncia desse evento que começou o processo contra essa prisão. E foi aí que acabou Alcatraz. Olha que interessante. Você pegou um indivíduo jovem, ele era jovem, com um crime simples, porque ele tinha que alimentar a irmã dele, ele roubou a caixa, foram R$50. Entende? E ele perdeu a vida dele. É. E como depois, o que acontece? O advogado dele venceu, ele ia ganhar a liberdade. Ele queria ter essa liberdade? Não. Nem sabia mais. Ele já era um animal. Sim. Tanto que eu não lembro se ele continua preso porque ele quer ou ele mata alguém de propósito pra continuar, mas porque ele não tem mais como voltar à sociedade. E aqui no Brasil a gente tem um caso que eu acho que é o Chimbinha o nome, né? Que ele tinha 16 anos quando ele matou a menina. O Champinha. Champinha, é isso. Eu acho que ele tinha 16 anos quando ele assassinou o casal, né? A moça. E foi um crime super violento, né? Depois de violentar ela por 3 dias. Foi uma coisa horrorosa. Foi uma coisa horrorosa. E passaram para reanalisar o caso dele, tá? Porque ele tá muito tempo preso. E todos os psicólogos que analisam ele falam, não tem condições de voltar à sociedade. Essa pessoa, além de já ter tido um problema, alguém que faz uma coisa dessas, o tempo que ele passou preso causou outro prejuízo nele. Então eu falo que assim, a gente quer ou não quer reabilitar as pessoas? Entende? A forma que os presídios funcionam no Brasil é meio surreal. Eu descobri que pela primeira vez, ano passado, em junho, foi feito um estudo sobre água potável, alimentação e nutrição do preso. E a gente está respondendo para a ONU, por causa das condições que a gente coloca nossos presos. E a gente ainda cancelou a audiência porque a gente não tinha material para entregar. É um estudo inédito, 2024. Não, e não tem o menor pudor de falar que isso é muito importante. Agora, as coisas têm que caminhar junto, né? Porque eu vi um professor Edilson Monjanot falando, eu pensei, ele tem razão, né? Falou, ó, a condição da cadeia não é boa. Mas e a do hospital público, que o povo está sofrendo, também não é. Também não é. Então, assim, você percebe? Tem que as coisas caminhar junto. Sim. Né? Então, eu falo, eu me preocupo primeiro com a comida do hospital público, da pessoa trabalhadora pobre que está lá jantando, do que... Mas é claro, né? Então, a gente não tem que ter a vingança social e o preso não tem direito à alimentação. Mas é isso que eu falo, que é a minha reclamação, parece que é tudo 880. Ou é assim, então. prisão perpétua pro furto de celular, Ou libera tudo. ou libera todo mundo. É muito então, extremismo. Não, muito extremismo, mas aí né? Um meio eu trago um Calma, saída questionamento. temporária. Não, mas Exato, calma, vamos conversar. Porque, Não. Sim. porque existem as pessoas que são recuperadas. Sim. Eu tenho vários casos. Acho Então, que depende do crime também que Não, essa pessoa gente. cometeu para ela começar nesse do crime, do tempo. né? Sim, Mas olha, tem variáveis. Eu vou né, citar vamos uma dizer assim. pessoa pouco relevante, bem pouco relevante, Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele trouxe uma frase muito icônica, que é: eu vejo um país pela forma que ele trata os seus piores e não os seus melhores. E isso é incrível. E assim, eu até me arrepio de lembrar, porque quando eu visitei Robben Island e vi onde ele ficou preso e vi como as pessoas eram tratadas ali, você vê que aquilo não tá certo. E quem garante que a gente é efetivo na nossa justiça? Quem garante que a gente não cometeu inúmeras injustiças e aquelas pessoas estão submetidas a uma situação absurda, é desumano. Então, eu depois de presenciar isso, e o que é o mais interessante de Robben Island? Quem faz o tour com você no presídio é um ex-presidiário que viveu aquilo. E ele não conseguiu se reabilitar na sociedade. Então, eles criaram uma função para ele. Aí você pergunta, por que ele foi preso? O crime dele foi
ele apresentou oposição política. Então. Ele tinha 17 político, anos. absurdo, política né? é realmente... É muito triste. É, muito então a gente triste. tem situações assim. E eu peguei essa reflexão e comecei a pensar. Realmente, se eu trato o pior assim, o que eu tô mostrando pro resto? É o caso da mulher que atropela a filha da empregada e acha que foi pouco? Que culpa que ela tem que ela não prestou atenção que a menina tava atrás do carro? Parece que é menos. Então, por isso que a gente tem que ter um equilíbrio e técnica, eu gosto sempre de lembrar, né? Eu não diria, na medicina, eu gosto muito de comparar nossa área jurídica com médico e piloto de avião. Porque são duas áreas importantes e técnicas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a paixão. Uma coisa são movimentos sociais, é válido. O idealismo. O idealismo se perguntar para uma ONG, defensor das mulheres, qual que é a pena para o indivíduo que ameaçou essa mulher, imagina a resposta dela. Né? Aí você pergunta para eu, por exemplo, sou deficiente, sou cego do olho esquerdo. Você pergunta para uma ONG, defesa dos deficientes, qual que é a pena? Isso é natural, isso é da sociedade. Agora, quando vem aqui para o nosso mundo do direito, tem que ter uma proporcionalidade. Na verdade, tem que ter uma proporcionalidade entre as penas, que senão o negócio... E o Brasil parece que é muito na paixão. Sim. Dobra a pena. Isso. Aí, daqui a pouco, acho que foi demais. Fala, agora, né? Acaba a saída temporária. Daqui a pouco fala, nossa, mas aí foi demais. Saída temporária para todo mundo. Sim. Pode matar quem quiser. Sim. Né? Semana que vem, saída temporária. Então, a pessoa mata o próprio pai e sai no dia dos pais. Isso é... Sim. Ou seja, falta aí um pouco de planejamento técnico, vamos dizer assim, para falar, ó, tudo bem essa discussão, mas aqui é igual cirurgia do médico, tem que ter um caminho a seguir que foi estudado, não é achismo. Sim. O achismo não ajuda. E esses crimes de grande repercussão, né? Tipo aquele bem antigo, Daniela Pérez, depois a Suzana Wustoffen lá, que matou Tem os o pais. da outra, que foi assassinada pelo marido, ele foi inocentado. Ângela. Diniz, vai sair isso é antigo, hein? Ângela Diniz. Eu ouvi o podcast. Então, e o Parece que vai sair alguma coisa, não sei se é série ou filme. Eu vi. Elisa Elisa Matsunaga. Então, esses crimes nem existia Nardoni. audiência de custódia, nada, mas todos eles, de uma certa forma, contribuíram para uma melhoria Com da certeza. legislação, né? Eu acho que eles ensinaram pra gente a Você tava falando que pressão. não tinha nem Não, a... além de 2015. crimes hediondos, a Daniela Pérez foi o ponto da mãe dela, né? A Glória Pérez, toda a movimentação que ela política. fez. Mas até isso eu acho natural, vem da sociedade. Sim. Só tem que tomar cuidado para quando chegar aqui a gente manter a técnica, né? Sim. Não, e aí evoluindo. que é excelente, porque é o que você falou, é política. É política. Ângela Diniz é um exemplo disso. Hoje em dia, ele teria sido inocentado? A sociedade evolui, é verdade, tem a política. Era Mas mais que eu falo, machista, eu só não quero Era que muito jogue machista. fora o processo por causa disso. Processo em que sentido? Como faz testemunha, não é verdade? Como produz uma testemunha, como produz um vídeo. É isso que me preocupa, entendeu? Nessas paixões todas. Eu falo, eu não estou preocupado em absolver ou condenar, estou preocupado em fazer o que é certo ali e seguir aquele rito. Entendeu? Porque senão a gente vira do mais poderoso. Sim. Né? A minha grande realização como juiz, eu tô com o tribunal nunca me ligou nem saber se eu tô vivo. Graças a Deus. Então eu já afastei prefeito, e é o sistema. Eu já condenei, já absolvi, todo mundo tem o direito de recurso, ou seja, é respeitado, eu posso garantir isso. Essa independência justamente para garantir que o pobre seja julgado igual ao rico. Para mim não tem diferença classe social, sobrenome. Você é um aplicador do direito. Aplicador do A direito. diferença fica pro advogado e pro procurador. Eles que têm que achar esses clamores e trazer para você, tentando fortalecer o lado deles. Isso, e trazer, que eu falo, né? De forma técnica, juntando prova. Não me interessa quem que eu vou julgar. Né? E isso é muito bom, porque isso é garantia de igualdade. No fundo, a gente tá falando do quê? Eu já entendi que eu não Igualdade. posso dramatizar, colocar gotas de sangue na minha peça, torcer que você não vai se importar. Não vai adiantar, sou técnico. Deixa eu te perguntar, quais os desafios... Não adianta chorar no assim? interrogatório. Tem empresas que choram no interrogatório. Eu choraria. Eu fui assistir um outro dia e ele chorou. Falei, dá até raiva. Mas, enfim, quais os desafios, assim, que os juízes enfrentam nas audiências de custódia? Seja do sistema, seja da... Eu acho que essa pergunta vale até pros dois, né? Qual é Sim. o grande desafio da audiência de custódia? A carinha dele é que Acho não que é tem o desafio. número, doutor. O número Não, de presos. acostumado que a não minha tem sensação é que não tem um grande desafio, né? Tá.
Entendeu? Eu tô pensando, né? Sim, sim. Mas hoje em dia tudo é online, é virtual. Ah, é virtual? É virtual, tudo virtual. É bem estruturado, é levado para a polícia já tem uma sala. Eu acho que funciona bem. O único o questionamento é o custo disso, que poderia talvez pensar, porque agora a gente tem varas da garantia. Meus amigos advogados que me perguntam... Varas da garantia? A gente agora tem vara de garantia. O que é isso? Até oferecimento da denúncia, tem um outro juiz para cuidar do caso. Ou seja, é um caso pré-processual. Então, a partir do dia 5 de dezembro, aqui em São Bernardo, em São Caetano, vai ser instalada a última vara da garantia, as 3 últimas, que é Guarulhos, Osasco e São Paulo. Então, por exemplo, dia 6 de dezembro, se a polícia quer uma busca e apreensão, vai pedir para o juiz da garantia. Entendeu? Que é uma vara só para isso. É um plantão? Não, uma vara judicial. Meu Deus, terceira vara de trabalhista, a 4ª vara civil, 5ª vara de família e vara da garantia. Vara da garantia. Vara da garantia. Isso é para não ter ali uma eventual comunicação do juiz que autorizou a busca e apreensão e o mesmo juiz vai analisar lá no momento da audiência e ele já está enviesado, eventualmente. Tipo, acompanhou o que a polícia porque fez. Porque ele sabe o que a polícia fez, né? Ou a procuradoria, é isso? O MP. E aí o benefício disso seria para o juiz ser o mais imparcial isento possível na análise das provas. Bom, Isso é algum reflexo da Lava Jato? eu acho louvável porque quando chegar no momento do juiz decidir, ele vai decidir sem nenhum ali viés. Ele vai analisar de fato com as provas que tem no processo, né? Porque nós já vimos muito juízes às vezes decretando Então, tem a ver com a Lava Jato isso? Que aconteceu conversas, Aconteceu, né? Aconteceu com o ex-presidente Lula também, com o presidente Lula, né? Então, muitas situações onde ali eram determinadas no início do procedimento, que ao final, ali no momento da audiência, no momento da sentença, era o mesmo juiz, né? Isso já vem de muitos anos. Mas isso são todos os processos, né? Então, só na criminal que vai ter essa alteração. Na criminal, é uma fase de investigação, né? Exato. O único questionamento meu é o custo. Talvez fosse, para mim é melhor, hein? Vara da garantia, porque eu não vou tocar mais inquérito essa parte. Trabalhar... Mas talvez fosse o custo disso, que eu não sei, um juiz, tipo, eu faria... Depois ia para outra vara viria para mim, entendeu? Vira uma ação de produção de provas antecipadas. Isso. Você ganha mais um processo, mais um, para depois carregar tudo aquilo para o outro. Isso. Ou, como é hoje, falaram, não, a gente vai ter um juiz só para isso. Entendeu? Jesus. Então agora vai ter um juiz só para pegar uma região antecipadas. Exatamente. Nossa, que é a parte da investigação. Como vocês são especiais. É isso que eu tenho a dizer. Vocês são muito especiais. Imagina. É diferenciado. A área criminal, eu costumo falar que ela realmente é diferenciada de todas as outras áreas, porque tem as suas... A história mais legal, né? Minha esposa é juíza civil. Eu brinco com ela, eu falo, as suas histórias ninguém quer ouvir. Como não? Só tem barraco na civil. Criminais são mais civil não tem. Família tem muito barraco. Tem. Olha, trabalhista também não tem barraco. Tem barraco. Eu chego para jantar com os meus amigos. E aí, qual que é o caso? Tem alguma história legal? Eu pergunto, o que é isso, meu? Eu já trabalhei a semana inteira, não quero falar de caso. Virou um livro, minha assistente. Pois é. Eu trabalho sob sigilo. Que a gente vê tanta coisa, né? E aí, eles querem saber, né? Olha, eu vou te falar. Eu fui na farmácia, isso até me lembrou porque o doutor falou do cego, né? Estava tranquilamente numa farmácia no Demarque, em São Bernardo do Campo, quando começou uma briga entre 2 pessoas na farmácia, por causa de vaga. Olha que coisa. E uma das pessoas que estava envolvida começou a peitar a outra e empurrar com o corpo. E a outra pessoa não tinha interesse na briga, então ela foi para trás do balcão e falou, olha, não quero brigar, não sei qual é a sua intenção, não chega perto de mim. E a outra continuou chegando, e a farmácia teve que pegar essa pessoa e levar ela para fora. E a mulher continuou ameaçando e falando, vou te esperar aqui fora. Eu fiquei, gente, que situação, né? E aí, esse foi o momento auge. A pessoa que estava dentro da farmácia não queria sair porque estava com medo. Aí um rapaz veio até ela e falou assim, olha, se você ficar com medo, eu vou com você até a delegacia e eu sou sua testemunha. Quando a gente olhou para a pessoa, era um cego. Oh, meu Deus. E aí... Que pode muito bem ser Eu falei isso pra ela. Ele ouviu, né? Mas ela falou, mas você não viu nada. Aí ele, mas eu ouvi tudo. Então... E eu achei assim, foi tão interessante. Ele ter se proposto. É verdade. Eu achei super interessante, porque
Ele de fato estava lá, ele é uma testemunha É lógico. que ouviu tudo o que aconteceu. E ele se dispôs, ele já queria ir 9h e pouco da noite pra delegacia pra fazer Pra fazer o que é certo, pô. Tá certo. fazer o que é certo. Eu achei interessante Apesar isso. de ter sido ouvido, não era uma testemunha de ouvir dizer. É verdade. Né? Porque né, no processo nós falamos que existe a testemunha de viso, que Ocular, visualizou ali o crime, e a testemunha de ouvir dizer, que a credibilidade dela é muito menor para no momento ali de ser analisado o julgamento para O sentença. peso da Sim. prova. Só que aí, neste caso, ela ouviu, mas ela estava presente. Né? O ouvir dizer aqui seria ouvir de um vizinho, ouvir de um terceiro, porque aí vai tendo aquelas reconstrução de histórias, né? Então, eu falo uma coisa, aí chega para você... O telefone você fala sem pro doutor, fio. e aí chega no doutor completamente diferente. Né? Isso não é permitido no direito, né? A testemunha de ouvir dizer. Sim. Ainda bem, né, gente? Porque Mas acontece. nem na No nossa júri, área no não júri dá, acontece né? muito. Ouvi dizer, nem o juiz quer ouvir, né? Mas dá pra pôr. Dá pra pôr. Sim, a mas gente dá não um nesse jeito. sentido. Mas tem que, eu ouvi ter, dizer. tem que ter muita reserva. O grande problema do processo, eu acho que é a prova, né? Uma crise. Fala hoje com a inteligência artificial. É Eu- muito doido. Eu tava lendo, que nem eu tava comentando, né? Eu já fui em outros podcasts. Já tem material meu para que a inteligência artificial faça um vídeo e pareça que sou eu. Não. Porque É. quanto mais material A seu na voz, internet, né? Por Eu isso que... contei pra Márcia, um cliente meu recebeu uma ligação em vídeo de um apresentador de TV, Então, falando pra ele que ele ganhou um sorteio e pra ele seguir o passo a passo. E ele foi seguindo com o vídeo e a fala do apresentador. E era um golpe. por Olha quê? que Porque esses coisa. apresentadores têm tanto material que fica muito perfeito. E tá Nossa. encaminhando cada vez mais para... E eu quero ver que isso sim vai ser um grande desafio, Isso vai né? ser um grande desafio. Eu vou negar que eu fiz tudo. Não, pior do que negar. Imagina, chega num ponto que tem um vídeo seu e só você sabe se foi você ou não. Exato. Porque vai olhar e falar, olha, tá tão perfeito que a gente não sabe se é inteligência E eu nego tudo. artificial ou não. É verdadeiro? Não. Vai caber para os operadores, né? Do Pros direito. técnicos. Sim. Pros técnicos Uma de- boa... É uma Uma bomba. boa porque, área para na ve- estudar, na seu verdade, perito. Seu É o perito. futuro. É o perito que vai definir. Eu acho que vai me dar liberdade isso. Pra fazer o que quer. Pra negar tudo, né? Vou negar Cometer tudo. crimes e falar, não. Nunca falei isso. Não Imagina, fui eu, de fui forma eu. alguma. Calúnia, Sim, doutora, é você me verdade. representa por denunciação Não, falsa? com certeza. É, então, Não, já nunca é. tinha ouvido falar dessa sua área, assim, especificamente falando desta forma. Falso, Falsas acusações. falsas acusações. A gente fala fake news, faz Fake, outras coisas, mas isso. falsas acusações, nunca fal- ouvi esse termo. Mas na é bem verdade, interessante. É um termo Porque a lei amplo. da Maria da Penha, lógico, existem várias vítimas, isso nem se discute. Sim, com Mas certeza. existe também falsas execuções, falsas Acusações. acusações, com certeza, né? Em qualquer área, né? Por isso tem que A tomar cuidado. vingança, né? Às Qualquer vezes um área. término de relacionamento. Uma traição. Que a pessoa, é uma traição. Qualquer área. Nossa, uma Qualquer traição. área. Na violência doméstica, basta a vítima, ou suposta vítima, se for aqui uma pessoa que está mentindo, ela vai na delegacia, faz uma comunicação, olha, eu fui agredida ou eu fui ameaçada. Então, o policial ele já vai ali instaurar aquele inquérito por meio do delegado. E aí, instaurando o inquérito, aí acabou, meu amigo, porque vai ter uma investigação, né? Então, aquela mulher ela vai ser ouvida, porque em um primeiro momento, a polícia ela vai dar credibilidade para o que ela está falando, mesmo não sabendo que ela está mentindo. E o cara vai preso? Vai ter Não, essa coisa? não. Vai investigar. Tá. Vai investigar. Então, ele E vai ele em receber liberdade. É ele vai em liberdade. Vamos dar um caso pra você entender? O que acontece? Eu passei um cliente pro Dr. Caio. Sim. O que aconteceu? Esse cliente, ele recebeu uma denúncia de Maria da Penha, da sobrinha dele. Que mora em outra cidade. E foi uma briga de WhatsApp. E aí ela levou o registro com a mãe dela, porque ela era menor, e fizeram a denúncia de Maria da Penha pedindo as medidas restritivas contra ele. Ele mandou todos os prints de WhatsApp, fizemos tudo, mandei pro Dr. Caio para ele fazer a análise e ver se era caso ou não de Maria da Penha. Resumo, ele chamou a menina de burrinha, mandou ela estudar mais e fez uma... Diminuiu a região que ela mora. Vamos colocar assim. Estuda mais pra você sair desse lugar. Você tá nesse lugarzinho porque Foi você tem essa indelicado, mentalidade. né? Vamos Indelicado. por assim, E aí eu perguntei pro Dr. Caio, eu falei, e aí? Não mora na mesma casa, não é da mesma cidade, Nossa, não é me pai, parece filha, exagero. esposa, não é nada disso, é uma sobrinha. E aí, é Maria da Penha? Eu não conheço a lei, Não, Pra mim é um pelo exagero que ele tá absurdo. recebendo aqui. Então, esse já é um grande. Faz tempo que eu tô para escrever sobre isso, tá vendo? Eu não escrevi até Tá hoje. vendo aí, ó?
todo remédio tem que ser usado na doença certa, senão você faz, Senão é dá besteira, problema, senão vira besteira, veneno. né? Então, às vezes, ela, assim como teve muita discussão do Código do Consumidor, lembra? E a lei fala lá na Lei do Consumidor, a 8.078, traz o conceito de consumidor e de fornecedor. Isso. Mesmo assim, surgiu uma grande discussão e tendo ali a zona cinzenta. Tipo, isso aqui com certeza é, isso aqui com certeza não é. Aí quando a empresa compra Se a papel empresa higiênico, é consumidora. destinatário final, né? Então, assim, isso também totalmente a favor do Código do Consumidor. Sim. Mas como ele é uma lei que protege vulneráveis, que são os consumidores, tem que ser aplicado de maneira correta. E aí vale a mesma coisa que eu falei, Maria da Penha. Realmente tem que tomar cuidado para que você não aplique quando não é o caso. Que eu acho, não tenho nos últimos dias acompanhado as decisões superiores, mas em princípio, por exemplo, você briga com uma mulher no trânsito. Se a briga ela é igual ou seja, a mesma briga como se o homem fosse ali do lado do outro carro, não é Maria da Penha, porque não teve origem ali no gênero, entendeu? Para discutir de uma fechada Só de porque é uma trânsito, mulher. o sexo biológico da mulher não muda em nada aquela discussão. Só a habilidade Da dela de fechada. como dirige. Ou ele falou para ela, ou ela falou para ele, enfim. Né? Quem nunca ouviu Só isso, né? podia ser mulher. Aí é Maria da Penha, porque eu já me senti ofendida. Tem gente que vai falar que é. Na minha opinião, não é. É uma ofensa em razão do gênero. Mas entenda bem, Maria da Penha tem alguns instrumentos diferenciados Pra que te violência, protegem. não é? Ou Mas não, violência verbal é uma Não, violência. sim. Não é, Lógico, e tá. pode ser violência em razão do gênero. Eu só que poderia a nunca mulher- mais querer dirigir. Agora, falar, né, porque entenda bem, é uma coisa muito importante. Quando você declara que tal fato que você me traz é Maria da Penha, tem muita mudança. É uma lei própria. Por exemplo, a pessoa pode ser presa em flagrante, por injúria. Olha a diferença. Então, se você faz uma ofensa, eu para ele, é um termo circunstanciado, paga uma cesta básica. Vulgarmente, como a gente fala, pequenas causas criminal, juizado. Se é uma mulher, sai o juizado, a pessoa pode ser presa em flagrante por injúria. Nossa, que interessante. Então, se um cara me ofender no trânsito e falar do meu gênero, eu já posso chamar a polícia e dar um flagrante nele. Se alguém falar que é Lei Maria da Penha, o cara não só pode ser preso em flagrante, como tem gente que defende que não pode nem dar fiança na delegacia. Me senti poderosa. Mas você tem muito caso, assim, de Maria da Penha, como Então. prisão em flagrante? Porque geralmente quando Tem muito. tem essa violência, geralmente eles Não, fogem. mas tem muito flagrante da Lei Maria da Penha. Em São Bernardo e agora em Santo André, tem vária especializada de violência doméstica, Sim. por isso que eu não tenho processo, Ah, tá. né, da Lei Maria da Penha, mas tem bastante. Tanto que quando a gente faz custódia, plantão... Isso é super interessante, porque na minha visão era âmbito familiar. Eu não achei que era qualquer questão de gênero. Então, na minha visão, não é qualquer questão de gênero, mas não é só âmbito familiar, Não basta ser marido e mulher. entendeu? A gente parte... Tem mais. né? A gente parte do marido e da mulher para entender. Né? Então, imagine um marido e uma mulher. Tudo bem, a gente parte daí, não tem problema. Mas pode ser namorado e namorada, não precisa estar morando junto. Ali é expressa. O pai com uma filha? Então, pai com uma Difícil. filha, eu já... É muito aplicado, mas em princípio eu já acho que não. Por quê? É isso que eu queria escrever. Quero ainda. Então, porque no caso desse tio, de repente, não sei qual foi a circunstância que a gente vou jogar aqui com base na mensagem que você falou. De repente ele tá querendo dar um cutucão nela, tipo, vai estudar, vai fazer alguma coisa pra você, né, se progredir na vida. Ele falou que ia pagar a faculdade nesse dela. sentido, pra você sair desse lugar Isso. que você tá, você ter uma vida melhor. De repente, um pai educando, assim, pode ser um pouco mais rigoroso e usar esses termos. Eu não vejo como Maria da Penha. Eu também não enxerguei. E foi Então- concedido. Foi concedido as restrições. Teve Maria da Penha. Teve que fazer aula. todos os dias. Ele tem que fazer aulinha. Neste caso. No caso do tio, foi Neste concedido. caso, né? E aí. Foi. Mas você quer ver um caso que eu peguei? Chega um indivíduo no fórum lá em... Não era na cidade que eu tô, que eu não trabalho mais com isso. Falou, olha, a advogada chegou lá e falou, eu tô aqui, meu cliente tá aqui, porque ele é policial militar. A filha pediu afastamento dele, foi concedido. Vão morar ele, a esposa e a filha de uns 30 anos de idade. Tá, policial militar aposentado. Ele é idoso, percebam como é complicado. Ele idoso, a esposa é idosa.
e a filha com 30 anos. Mas só a filha denunciou, a esposa não. Não, a esposa estava junto com ele lá, foram no fórum, porque a filha tinha uma medida protetiva para ele não se aproximar da filha. Ela chegou na casa, entrou e falou, agora eu vou morar aqui. Mas sob qual a alegação que ela... Eu quero morar aqui. Ela morava na Não, tô casa, falando ele é o agressor, ele tem que ter estar longe. conseguido essa restrição. Aí brigou, e ele me xingou, ele me humilhou, eu não lembro. Mas, Chamou assim, de encostada. Eu não lembro. Com a medida protetiva, vai no fórum a advogada com ele e a esposa, falando, pelo amor de Deus. A gente saiu, ele falou, olha, como eu sou policial aposentado, policial militar, eu saí de casa, porque eu tenho uma arma, e ela tá em casa e eu não sei o que fazer, porque o que eu faço agora? Olha que situação. Os dois idosos e a esposa dele junto, falando, pelo amor de Deus, tira minha filha de lá, ela tem 30 anos. Olha que fofo. Por que ela não vai cuidar da vida dela? Trabalhar. Então, assim, aí, assim, se alguém aqui fala, não, é Maria da Penha, tem... Então, assim, eu tô beneficiando esta mulher de 30 e prejudicando a mãe dela de 65. Uhum. Por isso que, quando a gente fala em vulneráveis, tudo bem, tem que ter uma proteção especial, mas tem que ser a proteção certa. Não Senão é uma a gente... regra simples, Porque né? não é tão simples assim, porque senão a gente faz besteira, é isso que eu quero dizer. Tem uma super proteção, né? E aí acontece isso. Tem que ter a proteção certa pra pessoa certa. Entendeu? Caio, Porque a nesse mãe caso... também é uma mulher. Então. Vamos A mãe- colocar aqui, nesse caso, você tá defendendo o casal. Qual é a primeira medida que tem que fazer? Porque eles foram tirados de casa. Certo. Eles saíram, né? Eles não foram tirados. Mas Como tinha, ele esperto que é, saiu fora, sim. ligou para advogado, eu tô saindo, e a advogada acho que foi muito também esperta, falou, eu tô indo pro fórum, me encontra lá. Sim. Chegou lá, falou, quero falar com o juiz. Eu falei, ele tá aí. Ele e a esposa dele tá aí, que também é idosa, que eles querem que ela saia de lá, porque a casa é deles. E simplesmente ela chegou e falou, eu vou ficar aqui. pensando e bem, você eu não vou pode ficar chegar perto de aqui. mim, então sai você. E aí é um pedido liminar, é uma tutela, é uma proteção Então, inversa? é o quê? aí eu entendo que o advogado vai ter que fazer um requerimento para o juiz, mas eu entendo também que poderia ser realizado esse requerimento para a autoridade policial, tá? Porque eu acho que seria até mais rápido de ser acionado ali o delegado de polícia para que o delegado de polícia fizesse ali a intermediação. Porque às vezes é à noite, Mas né? aí tem que porque- fazer Mas aí o você paga o café. Não, eu revoguei a medida protetiva. Falei pro oficial, vai lá com o casal, fala, ó, a casa é da sua mãe e do seu pai. Vá pro hotel. Você não pode ficar aqui, você tem 30 anos de idade, entendeu? Eu revoguei, mas assim, às vezes é final de semana, às vezes... Isso, exato. E aí vai depender do contexto, né? Então, como o doutor estava lá, então foi possível. Mas a polícia militar ali, ou até a autoridade policial, o delegado de polícia também vai conseguir intervir ali, porque ela, na verdade, invadiu o espaço do idoso e da idosa, que são A os propriedade é pais, né? deles. A propriedade, né? Então é muito complicado. E isso é muito comum. É muito comum. Chegou um caso para mim, de um vídeo que eu postei na rede vizinha lá, né? E ele falou o seguinte, falou, olha, estou sendo acusado falsamente, não fiz nada, estou em processo de divórcio agora. Ela fez uma medida protetiva contra mim e na semana seguinte já tinha outro cara dentro de casa. Eu falei, meu amigo, é difícil, né? Porque, assim, vamos analisar o seu caso, mas ele estava indignado porque o relacionamento já havia ali se esgotado. Só que, na visão dele, ela conseguiu a medida protetiva para obrigá-lo a sair de casa e na semana seguinte estar ali com um novo companheiro, né? Então, como é que fica esse homem? Como ele se sente? Ele se sente restringido, ele tem a dificuldade de ver os seus filhos. Às vezes o financeiro também. Exato, Claro. né? E ele vai para onde? Né? Ele não tinha uma condição financeira boa, então teve que arrumar um lugar para ir, morar de aluguel e ter uma outra pessoa dentro da sua casa. Precisa ter olhos para essas variáveis Isso. da lei da Maria. e a Penha, medida né? protetiva é a medida protetiva de urgência. Sim. Eu sempre falo, a casa é do homem, só dele. Doação, não comunica, não é da esposa. Brigou, eu tiro ele da casa. Medida protetiva de urgência. Amigão, você sai da casa, mas isso tem que ser por um período. Pra ela se organizar, né? Mas é um período... É diferente Sim. de falar, não, agora você perdeu a casa. Não, Entendeu? aí Que veio de também, herança né? nos comunica. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a técnica. Justamente, uma coisa é a E urgência. como você quantifica esse tempo? Ótima pergunta, né? Porque a pergunta que eu faço faz muito tempo é:
Quanto tempo dura a medida protetiva? Então, Porque é muito simples. Eu falo, eu fui num podcast uma vez e falei assim, olha, acho que eu dei entrevista de casa. Eu falei assim, vocês estão me fazendo perguntas maravilhosas que ninguém responde. Porque toda resposta que você vai assistir de uma pergunta dessa é assim, quanto tempo dura a medida protetiva? Enquanto for necessário. Olha que resposta maravilhosa. É maravilhoso isso, não é? 5 anos necessário, tá lá. Você entendeu? Aí como sabe, e como que eu sei se é necessário? Não, você olha pelas... provas, as evidências. Ninguém responde isso. Com porque- com sinceridade. Então, na verdade, a Você gente vai tem que ter responder? um parâmetro. Eu vou responder. É, porque é interessante. A mulher tem um Sim. prazo de acordo com a idade, porque ela tem idade Exatamente. produtiva. Exatamente. De Todas acordo as com a idade. variáveis, né? Você tem que analisar as variáveis, mas a gente tem que ter uma honestidade aqui no direito de solucionar o caso. Então, assim, olha, eu mandei o seu marido sair da casa que é só dele, de propriedade dele, porque veio por herança, não se comunica. Não vejo problema nisso, porque teve uma briga, tal. Agora, isso foi a urgência. Agora, quantos dias você quer para se organizar? 30? Né? Pouco, Por exemplo, 30. Não, depende da mulher. Mulher tem 25 anos de idade, tem... A família dela também tem casa. Isso depende do caso concreto, mas tem que Sim. ter um prazo. Isso que eu tô Tem que falando. ter um prazo também. Né? E eu, Agora, se é uma mulher, uma idosa, que sofreu exatamente. violência do marido. 80 anos. É. Tem, né? Entendeu? Como que é a família? Agora, tem que ter uma solução. E não empurrando com a barriga. Não é verdade? Prejudicando todo mundo. Às vezes Até o filho, porque às não vezes a traz filha. solução pra ninguém, Exato, né? não Fica traz todo mundo solução. ali. Isso é uma Isso. dúvida que eu tenho também. Se o réu tiver com um advogado que não é tão ativo, uma defensoria, algo assim, foi concedida a medida protetiva. Se ele não impulsionar, a medida vai ficar correndo para sempre? Olha, fica correndo e... Eu não sei, já tem gente... Eu acho que tem decisão do STJ, se eu não me engano, que eu me afastei da Maria da Penha, dizendo que não tem que chamar a mulher para saber se é preciso ou não. Ou seja, em princípio, permanece. É um assunto que precisa ser muito bem estudado, com muita honestidade técnica, entendeu? Para ajudar... Eu sou totalmente a favor da Lei Maria da Penha, mas tem esses pontos que a gente tem que... Assim como eu sou totalmente a favor da proteção ao consumidor, mas a gente não pode inverter Isso. a lógica, Sim. entendeu? Sim. Mas eu acho que a gente pode vincular, vamos fazer uma analogia aqui. Pensão. Fixou um valor de pensão. Aquela pensão vai ficar naquele valor. Até o outro lado falar, não, eu preciso revisionar isso aqui. Então, eu acho que para a medida protetiva deve ser uma lógica parecida. Então, enquanto está naquela situação, está perpetuando, a medida segue. Se o réu falar, não, mudou a situação, aí a gente revoga essa medida? Essa seria a lógica? Eu tenho visto que os juízes, eles aplicam e falam, vai se fazer uma nova análise depois de 6 meses. Em regra, 6 Em meses. regra, 6 meses. Então tem esse período. Só que a medida protetiva, ela é o seguinte, se ela não está causando nenhum problema na vida do homem, não há nenhum prejuízo de ter aquela medida protetiva. A não ser que, às vezes, aquela mulher, ela sabendo da medida protetiva, ela provoca, ela manda uma mensagem para o homem cair numa pegadinha e ficar respondendo e depois haver ali uma manipulação. Por quê? Se ele responder ou se entrar em contato com ela, ele está descumprindo um regramento da medida protetiva e ele pode ser preso. Ou se ele se aproximar, né? Então, se não há nenhum prejuízo, eu falo para meus clientes, falo, olha, você não tem mais interesse em retornar ao relacionamento, você já está em uma outra casa, você não quer voltar para sua casa, ok, deixa a medida protetiva, vamos esperar esfriar e depois a gente vai pedir a revogação. Até para não ter esse problema, porque eventualmente às vezes você está em um restaurante com a nova companheira e ela aparece lá. Como é que vai ficar a situação, né? Eventualmente, você teria que sair, mas você não vai Jura? sair. Se você Tem já metro? estava lá... Tem metro Não, de mas se você distância. chegou primeiro... Então, mas vai se Então. discutir. Gente, Vai eu se não dis- serve para advogado. Vai se discutir, entendeu? Ele vai falar que já estava lá primeiro, mas se for uma pessoa maldosa, vai ligar para a polícia militar vai lá, vai Já acabar. vai casar um Já vai acabar todo o transtorno. romance, aí a mulher já fala, não quero mais ficar com você. Você é bagunçado. Barraqueiro. polícia. Então tem essas nuances. E tem que tomar cuidado. Nós tivemos um caso no Nossa, que escritório. perigoso isso. O homem, ele era bem financeiramente, a mulher, não. Era funcionária dele. E aí, eles começaram a se relacionar e ele chamou ela pra morar com ele. Começaram ali a se relacionar, ok. Ela foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência por ameaça, perseguição e medida protetiva. Porque falou que estava se sentindo ameaçada. Ele teve que sair de casa. Ele me ligou, o que eu faço? Porque a polícia tá vindo aqui e não fiz nada. Falei, sai de casa, vai para um hotel
e depois a gente vê, né? Mas depois a gente comparece na delegacia para você prestar seus esclarecimentos. Ok, a casa era alugada e era uma casa muito boa, acho que ele pagava 15 ou 20 mil reais de aluguel. E aí ele conseguiu ali, por meio de informações privilegiadas, conversando com algumas pessoas, de que, na verdade, ela queria ficar com a casa. Então, esse era o objetivo. Ainda bem que era alugada. Era o objetivo dela. Só que ela não sabia que era alugada. Ele falou assim, doutor, minha casa é alugada. E aí? Eu vou deixar o aluguel lá, não vou pagar. Se eu não tô na casa. E ela ficou na casa. Mas estava no nome dele também. Eu ia falar isso. Não, Tem sim. que comunicar o locador. Mas ele ficou por Muita 3... calma Então, nessa mas hora. aí... Calma nessa hora. Aí ele ficou 3 meses sem pagar o aluguel. E aí começou a vir Despejo. as questões de despejo e etc. Né? E ele ficou rindo lá. Eu falei, olha, não, isso aí depois você depois ele resolve com o advogado, assumiria, né? com o advogado no civil. Mas aqui, o que eu tô querendo mostrar assim, era o objetivo dela, né? Que ela achou que a casa era dele. Então tem esses E eu problemas. fiquei com uma dúvida nesse caso. Porque ela trabalhava com ele. Isso. Em medida protetiva. E no trabalho? Não, aí ele. Aí já não trabalhava Não, aí mais, já provável, não trabalhou, já Mandou embora. Mandou embora. Mas. Às vezes já deixou de trabalhar. Mas imagina quando se foi fossem morar com funcionários e ele. ele não fosse o patrão. Não, mas aí neste caso, né? Você tem que pedir demissão, porque você não Isso. pode estar no mesmo ambiente. Nesse cenário, né, no caso que eu te falei que nós temos ali um cliente que trabalhava na Avenida Paulista e ele trabalhava no mesmo prédio, na mesma empresa que a suposta vítima. Ele trabalhava no 7º andar e ela no 4º andar. Ela fez um boletim de ocorrência e ele teve a medida protetiva. Então, ele não podia Trabalhar. frequentar o mesmo ambiente. Gente. E eu falei com o mas juiz. Isso daí também vamos combinar. Mas e se eles se encontrarem no elevador? Não, eu falei com o juiz. Não entra no elevador. Eu fiz um pedido. 7º andar. Eu falei... Espera, próximo. Eu falei, olha, ele precisa voltar pro trabalho, senão ele vai perder o emprego. Ah, mas aí o problema é dele, etc. Não, ele precisa voltar pro trabalho, porque a medida protetiva é importante, mas também temos outras dignidade, questões. né? Dignidade. E às vezes tem o filho do próprio casal. Sim. Que ele vai pagar Exato. pensão. Vai prejudicar o próprio E filho. eu falei pro juiz o seguinte... Sem tomar cuidado com É. isso. Eu falei para essa juíza, eu falei, olha, ele vai se comprometer a subir de escada para não encontrar no elevador. Eu falei, ele vai subir de escada, ela sai 5 horas, ele se compromete a sair 6 e a chegar antes. Não vai ter encontro. Já sabe o resultado, né? Não foi revogada a medida protetiva, manteve, e na semana seguinte ele foi mandado embora porque a empresa falou, olha, não tem mais condição. Não, eu daria, por isso que a gente, assim, o remédio tem que ser muito... o remédio é amargo, é necessário, mas tem que saber aplicar. Sim, e a dose também. Tem nada assim, pior né? que erro médico, né? Porque o médico, que é o que salva a gente, o outro lado é péssimo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com sendo criterioso e técnico. Eu, no caso desse, lógico que a gente está chutando aqui, mas provavelmente falaria medida protetiva com distância de 5 metros. Entendeu? Por quê? Que a medida protetiva é um meio de coerção. Nenhuma medida protetiva impede alguém de matar alguém. É verdade. Não, não impede. Isso é verdade. fato. Sim. Concorda comigo? Sim. Mas é natural que a sociedade tenha essa impressão. Entendeu? Eu não sei Já como- que eu tenho meia protetiva, eu não serei mais atacada. Não, isso não é Sim, verdade. isso aconteceu com a cabeleireira recente. Lembra? Agora, Passado? a regra, ela funciona. O homem para de se aproximar, ele percebe que, em regra, ele não é um criminoso, entendeu? Então, assim, vai funcionar. Mas não é porque materialmente ela impede ou ela amarra o braço dele. Não. É porque ele põe ali na balança e fala, eu vou O me risco. prejudicar, o risco. Entendeu? E tem gente que confunde. Já que eu tenho medida, não sofro mais risco. Não, não é isso. A medida é o Porque mais... quem fiscaliza, né? Então, não, mas hoje você tem muitos instrumentos, como a Guarda Civil, a polícia chega rápido, você tem aplicativo, tem uma enormidade de instrumentos que são tem muito bons. Não São sabia que tinha instrumentos, não, por aplicativo já aciona Mas tem a que- É Guarda especial Civil. pra Maria da Penha? Não, exatamente, olha, tá? Nem eu. Não, tem lugar que tem raio de... Muita gente fala, põe a tornozeleira, se o cara ele entrar no raio da onde a mulher tá, a Apita. polícia é avisada. Às vezes ele nem sabe, coitado, É. que ela tá na rua de baixo. Então você tem a Mas- tecnologia e os instrumentos são ótimos para isso. Mas por isso que a gente tem que aplicar com critério, né, quando é necessário. Não, isso é super Entendeu? interessante, porque às vezes que eu precisei da polícia e liguei, eu só fui atendida depois que eu liguei pra pessoa certa. Que Que horror, mandou a por quê? galera aí. Eles Sério? não iam. Então, mas Entendeu? aí sabe... Invadiram a casa, eu estava do lado de fora, esperando, liguei várias vezes, expliquei a situação, e a viatura não vinha. Aí eu liguei pra uma pessoa. Mas invadiu a casa como?
É uma casa que eu tenho, um terreno com uma casa no centro de São Bernardo, e eu não moro lá, é uma propriedade nova. E aí, quando eu fui visitar para ver as partes da obra, uma pessoa tinha invadido. Aí eu liguei para a polícia para ver a situação, vi que a pessoa não queria sair lá de dentro, eu pedi para ele se retirar, não queria sair. Eu não sabia o que ele tinha, então não ia entrar lá. Liguei uma vez, liguei de E novo. era obra ainda? Não tinha começado a obra, ainda era uma casa. Não, ele tinha se instalado lá. Tinha se instalado lá em um dia. Entendeu? Porque eu tô indo, né? Com uma Agora eu botei tudo no chão e dane-se, ninguém mais entra. Mas liguei várias vezes e não aconteceu. Aí eu tive que ligar pra uma pessoa em especial. E aí a polícia veio. Ainda veio pra mim e falou assim: nossa, você conhece gente importante, né? Falei, precisa disso, pelo jeito, né? Não, eu acho um absurdo isso que tem que... Agora, eu perguntei por quê. Porque também eu, defendendo a polícia, às vezes é uma ação civil de reintegração de posse, eles falam, ainda vou me meter nessa aí, vai sobrar pra mim. O Brasil tem que decidir se quer cumprir a lei ou não. Né? E aí o policial vai lá, eu falo, tá difícil ser policial junto no Brasil. O policial vai lá, vem junto o Movimento Sem Terra, já fala que o policial abusou. É verdade. Então a gente tem que saber o que a gente quer com essa lei. A propriedade é garantida ou não? Não, mas você não tem noção do susto que eu levei. Porque eu entrei na casa, o cara fingiu de morto. Ele tava deitado no chão quietinho, pra eu não perceber ele assim, ó, quietinho. Aí quando eu virei e ficou... Tipo, foi... Aí ele olhou pra mim, ele ficou quieto ainda. Aí eu saí de lado, sabe? Tipo, meu Deus, volta, em choque. Aí eu vi que tinha um cano no chão, tinha outro negócio lá, fechei a porta, falei, daqui eu não entro, não vou. Sim. E liguei pra viatura. Se você não voltasse, em uma semana você já não ia ter mais... Aí depois você não tá entendendo. Então, Depois ele aí cumprimentou é a polícia, apresentou o documento, se ofereceu pra trabalhar cuidando da minha obra e falou que é um homem honesto e trabalhador. Vai ver, velho. Então, por isso que a gente tem que saber o que a gente quer, né? Pode furtar o celular ou não? Não pode. Dá cadeia ou não? Isso é uma escolha social. Sim. Na verdade, que não pode se faz de conta que incomoda, né? Depende sempre de um monte de coisa para saber se a gente reprova a conduta ou não. Por isso que eu falo que tinha que ter aula de lógica para a gente saber ali o que é certo e o que é errado. Bem Então, uma escolha nossa, concorda? Exato. Pena de morte, a gente escolheu não ter pena de morte. O que não pode é o faz de conta. O faz de conta acho que prejudica todo mundo. Porque tira a credibilidade da polícia e do Do judiciário. Estado, do Estado. E se a gente voltar aqui pro tema do programa de hoje, que a gente estava discutindo, uma pergunta que eu fiz ficou em aberto, que é aquela que a gente conversou. A audiência de custódia não faria diferença nos casos polêmicos dos anos 2000. Mas e os primeiros dias? Qual é a importância desses primeiros dias? Não, então, provavelmente um caso de grande que está na Corpo de Processo Penal, ordem pública, tem uma grande comoção social, é convertido à prisão em preventiva. Eu, em regra, como princípio, não dou liberdade para um homicida. Né? Você fala, mas não tem direito à liberdade provisória? Eu falo, gente, mas o indivíduo... Mas será que não foi legítima defesa? Olha, eu não sei, mas o indivíduo A acabou de tirar a vida do indivíduo B, no outro dia tá tendo o enterro do indivíduo B e o A vai pra rua? Vai ser solto? Eu acho isso de um assinte. Você entendeu? Então eu falo, não, então pelo menos tem que ter um tempo para o clamor social, para descobrir os mínimos elementos, se vai receber a denúncia, se vai absorver sumariamente, enfim. Então tem que ter essa análise também, né? E isso está no Código de Processo Penal. Isso não é político, isso é jurídico. E um outro ponto, se a pessoa não é presa de forma preventiva, ela pode acabar destruindo a cadeia de provas, né? Isso fica na minha cabeça, porque a gente não sabe o local do crime. Isso já é um motivo para Os motivos, ameaçar testemunha, processual. Destruição de Sim. prova já é motivo. Eu fico pra pensando preventiva. nisso, né? Porque a pessoa tá lá, ela tá... Apesar que eu ia ficar nervosa. Isso Eu não é ia comum. chegar perto de nenhum lugar que eu fiz coisa errada, porque vai que estão me seguindo. Vai que grampearam meu telefone. Gente, eu seria uma péssima criminosa. Tem gente que não. Eu vejo o cara foi lá quinta vez que vai preso no furto. Dá vontade de falar, olha, muda de profissão. Você não é bom nisso. Você não é bom nisso. Eu ia chegar na audiência de sempre custódia. tentativa de furto. Eu falo, você tenta furtar, você nem consegue furtar, é sempre na tentativa. É melhor escolher outro caminho. Você não tem vocação. Não tá dando Tem certo. gente que não tem vocação. Não tá dando certo. Eu ia chegar na audiência, você sofreu alguma coisa? Sofri. Nossa, sofri tanto. Eu não consigo parar de me sentir culpada. Eu já começar a declarar tudo. É verdade. Ele ia me perguntar uma coisa e já falar tudo que eu fiz, como eu fiz. Eu ia me entregar, gente. Eu não tenho essa vocação. Mas vamos aqui, estamos nos minutos finais. Eu quero perguntar para ambos se vocês querem deixar algum recado, alguma mensagem, alguma reflexão para os nossos ouvintes. Certo. E doutor André? Só quero agradecer o convite. E
Minha querida doutora Márcia, uma grande Ai, vamos amiga. falar dos livros. Leia o meu livro. Sim. Tem um projeto já entregue à Netflix que não responde a gente. Sim, que pode virar um Cineasta. filme esse livro. É verdade, tem um projeto para Olha só. Cineasta Carlos II, É um grande livro cineasta. muito interessante. Que Eu bacana. engoli esse livro. É porque traz de li causos, rapidinho. isso que é legal, Sim. né? Não é um livro falando, meu Deus, o direito é assim, assim, Não, assado. da não. época da delegacia, né? São histórias que eu fui imaginando aí na. Que já prescreveu. Sem entregar ninguém, sem Sem entregar ninguém. entregar ninguém. Não, baseado em um monte de experiência, um monte de história, né? O pessoal tem gostado muito. Sim, e Delegado Rodrigo. E o Rodrigo, porque Rodrigo, que eu já sei, mas conta pra... Rodrigo foi homenagem a meu pai, que queria que eu chamasse Rodrigo, e minha mãe proibiu. Por que é um nome ofensivo, Rodrigo? Não, porque ela falou, meu filho vai chamar André Luiz, não vai chamar Rodrigo, e aí com a briga colocaram os três. Então E aí eu a chamo mulher que manda- Rodrigo. Por isso que veio na frente que a mulher decidiu. É a mulher que manda e Verdade. acabou, né? E é engraçado, porque ela realmente manda, porque quem registra é ele, né? Verdade. É, ué. Então ele falou, vou lá registrar o Rodrigo. Meu avô que contava essa história, né? E disse que minha mãe falou, pode ir, que ele nunca vai saber o nome dele. Vou chamar de André Luiz a vida inteira. Pode registrar Mulher, como quiser. né? Aí ele pensou, é melhor. Mas como eu ainda tenho opinião, segue o Rodrigo aqui junto. Verdade, Sim, verdade, foi sim, junto. é isso mesmo. Mas é um livro que eu super indico aos nossos ouvintes, inclusive. É um livro muito interessante da época que o doutor André foi delegado de polícia. E é uma leitura fluida. Sim, super fluida. Você lê, você tem vontade de saber a sequência, muito interessante. Adorei. Legal, E você, legal. doutor Caio? Legal. Eu quero agradecer também o convite, doutora Daniela, doutora Márcia, doutor André. Prazer é Foi nosso. muito bom aqui, né? E ter a outra visão também, né? A visão do juiz, né? Enquanto operador do direito, porque quando a gente vai para uma audiência, né? É tudo muito engessado e aí é tudo muito separado, a gente não consegue ter, né? Essa proximidade de entender como ser humano, né? Como um juiz pensa. E eu acho que isso foi muito bacana e muito proveitoso aqui para todo mundo. Sim. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada, queridos. Obrigada pela presença, A gente vocês. agradece. E Obrigado. se tiver uma nova oportunidade, com certeza espero poder contar com vocês. Com certeza. Voltaremos. Muito Sem obrigada. dúvidas.